Olá, eu sou a Érica, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e preceptora da Residência de Pediatria do Hospital Infantil João Paulo II. Nesse módulo, eu irei abordar os aspectos específicos dos principais antimicrobianos utilizados na prática pediátrica hospitalar. O módulo foi organizado em 5 partes, conforme vocês podem ver aqui no roteiro. Nessa videoaula, eu vou falar das penicilinas e dos inibidores de beta-lactamases. Os beta-lactâmicos correspondem a um grande grupo de antibióticos que possuem em comum um núcleo estrutural chamado anel beta-lactâmico, o qual confere atividade bactericida em concentrações terapêuticas. A ação desses antibióticos ocorre a partir da inibição da síntese da parede celular e ativação do sistema autolítico endógeno da bactéria. Nessa aula, serão abordadas as penicilinas e os inibidores de beta-lactamase. As penicilinas naturais apresentam boa distribuição pelo organismo, atingindo concentração terapêutica nos músculos, pele, vísceras, fluido sinovial, pleural e pericárdico. Nos próximos slides, eu vou pontuar algumas particularidades de cada uma. Elas não penetram bem em meio intracelular e apresentam baixa concentração em próstata e olho. Como elas apresentam eliminação renal, deve-se atentar para o ajuste na vigência de insuficiência renal grave. A penicilina cristalina ou aquosa é restrita para o uso endovenoso, apresenta meia-vida curta, de 30 a 40 minutos, e é eliminada do organismo rapidamente em cerca de 4 horas. Entre as penicilinas naturais, é a única que ultrapassa a barreira hematoencefálica em concentrações terapêuticas e, mesmo assim, somente quando há inflamação. A penicilina G-procaína resulta da associação da procaína com a penicilina, que, ao ser injetada pela via intramuscular, provoca uma vasoconstrição local, diminuindo a absorção e prolongando o tempo de ação da penicilina cristalina. Atinge concentrações séricas mais baixas do que a penicilina cristalina, porém, a sua atividade persiste no soro por até 12 horas. A penicilina G-benzatina resulta da combinação de duas moléculas de penicilina com uma molécula de benzatina. Essa penicilina é considerada uma preparação de depósito, pouco hidrossolúvel, que fornece baixas concentrações de atividade sérica, cerca de 1 a 2% da concentração máxima atingida pela via venosa. Após a administração, a absorção ocorre de forma lenta, somente alcançando níveis séricos após 8 horas. A grande vantagem dessa apresentação consiste na manutenção do nível sérico, embora em concentrações baixas, por períodos prolongados de até 3 a 4 semanas, dependendo da dose utilizada. Por isso, essa apresentação somente está indicada para o tratamento de infecções por micro-organismos altamente sensíveis, localizados em tecidos bem vascularizados, de forma que a droga possa se difundir rapidamente para o sítio da infecção. A penicilina V é a opção oral das penicilinas naturais. Ela é pouco utilizada devido à absorção irregular e reduzida se ingerida junto com os alimentos. Atualmente, ela é utilizada na profilaxia das infecções pneumocócicas em pacientes drepanocíticos. Para todos os antibióticos ou grupos de antibióticos, eu vou falar do espectro de acordo com o tipo de bactéria. Em vermelho, eu destaquei as bactérias que podem ser sensíveis, mas que as taxas de resistência crescentes impossibilitam o uso empírico em determinadas situações, como é o caso do Streptococcus pneumoniae em sistema nervoso central e a Neisseria meningitidis. Em negrito, eu destaquei as bactérias com sensibilidade previsível à ação das penicilinas, permitindo o uso seguro da terapia empírica, como os Streptococcus pyogenes, Agalactiae, Bovis e Viridans, a Leptospira
e o treponema. Os enterococos, que não estão nesse slide, são pouco sensíveis à penicilina cristalina, porém, ocorre sinergismo com a associação com o aminoglicosídeo. As penicilinas naturais podem atuar também contra bactérias anaeróbias, principalmente as da microbiota oral. Nenhuma delas atua sobre o bacterióides fragiles. Agora vamos falar sobre a resistência bacteriana às penicilinas naturais. Os bacilos gram-negativos anaeróbios e as bactérias atípicas apresentam resistência intrínseca às penicilinas. Os primeiros, por incapacidade das penicilinas em penetrarem na parede celular, e as bactérias atípicas devido à ausência de parede celular ou devido à localização intracelular. A resistência adquirida pode ocorrer por dois mecanismos principais: por alteração do sítio de ligação do antibiótico nas bactérias, ou seja, alteração da PBP, ou por alterações de beta-lactamases. É muito importante que vocês memorizem o tipo de resistência de acordo com o patógeno para que possam realizar uma troca racional do antibiótico quando necessário. Então, a resistência por alteração do receptor é vista no pneumococo e enterococo, enquanto que a resistência por produção de beta-lactamases é vista entre os estafilococos aureus e coagulase negativo, os bacilos gram-negativos entéricos e os bacteroides fragiles. Nesse slide, eu vou mostrar para vocês um histórico da evolução da resistência dos Streptococcus pneumoniae às penicilinas. A penicilina foi descoberta em 1929, mas somente em 1941 ela começou a ser amplamente utilizada a partir da sua produção em escala industrial. Entre 1999 e 2003, foi relatada nos Estados Unidos prevalência de 6% de resistência entre os pneumococos e, em 2000, foi lançada nos Estados Unidos a vacina pneumocócica conjugada 7-valente. Depois disso, foram publicados trabalhos demonstrando redução de até 90% da prevalência de doença pneumocócica invasiva. Porém, foi observado também o aumento dos sorotipos não vacinais, sendo importante mencionar o sorotipo 19A, que está usualmente associado à resistência tanto às penicilinas quanto às cefalosporinas. Em 2008, ocorreu uma mudança muito importante em relação à definição dos pontos de corte para resistência. Essa mudança ocorreu em virtude da observação de boa resposta clínica em estudos clínicos, apesar da suscetibilidade reduzida in vitro. Em 2010, foi lançada nos Estados Unidos a nova vacina pneumocócica 13, enquanto que no mesmo ano o Brasil incluiu a vacina pneumocócica 10-valente no Programa Nacional de Imunização. A grande vantagem da vacina 13-valente foi a inclusão do sorotipo 19A. A partir da introdução dessa vacina, observou-se uma redução da doença invasiva por pneumococo resistente. Vários sorotipos não suscetíveis surgiram após a introdução dessa vacina, mas não foi observado predomínio de nenhum de forma específica. No Brasil, foi observada também uma redução da doença pneumocócica invasiva, embora a vacina 10-valente não contemple o sorotipo 19A. Nesse slide estão os pontos de corte atualmente utilizados para definição de suscetibilidade ou resistência. Percebam que os pontos de corte variam conforme o tipo de apresentação: penicilina V oral, amoxicilina ou penicilina parenteral e conforme o foco meníngeo ou não. O ponto de corte para definir resistência é menor para a penicilina V oral, como vocês podem ver aqui no slide. E isso ocorre em decorrência da pior biodisponibilidade da droga. Por outro lado, o ponto de corte para se considerar a bactéria resistente é bem maior quando se utiliza a amoxicilina ou a penicilina parenteral em infecções fora do sistema nervoso central. Observem que para o tratamento da infecção em sistema nervoso central não existe sensibilidade intermediária e o ponto de corte para considerar as bactérias resistentes é bem baixo.
Nesse slide, eu trago dados do Cireva, que monitora a prevalência da resistência das cepas de Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza e Streptococcus isoladas de pacientes com doenças invasivas nos estados brasileiros, através do Instituto Adolf Lutz. Os últimos dados disponíveis são de 2017. Em relação ao Streptococcus pneumoniae, considerando as infecções não meníngeas, foi observado que entre as crianças menores do que 5 anos, apenas 2 entre 36 amostras mostraram cepas com resistência intermediária e nenhuma cepa resistente. Lembrando que a resistência intermediária não impossibilita o uso da penicilina nessa situação, devendo-se, no entanto, dar uma dose bem mais elevada. Já para as cepas provenientes de infecção em sistema nervoso central, lembrando que o ponto de corte para considerar resistente é menor e não existe resistência intermediária, foi observado um percentual de resistência alto, impossibilitando o uso da penicilina na terapia empírica da meningite. Então, quais são as opções terapêuticas nessas situações? No caso da resistência intermediária em infecção não meníngea, deve-se dobrar a dose da penicilina. Já no caso de resistência plena, pode ser usado o levofloxacin ou o ceftriaxone se o foco for pulmonar. Porém, se o foco for no sistema nervoso central, recomenda-se o uso do ceftriaxone em monoterapia ou em associação com a vancomicina. Em relação à Neisseria meningitidis, o Cireva mostrou prevalência alta de resistência intermediária, lembrando que não seria seguro tratar uma infecção tão grave como a meningocócica com antibiótico para o qual a bactéria mostra resistência, mesmo que intermediária. Então, em que situações devemos utilizar as penicilinas naturais? A penicilina benzatina está indicada principalmente no tratamento da faringite streptocócica, na sífilis adquirida e na profilaxia da febre reumática. Pode ser utilizada também no impetigo, quando existem dúvidas em relação à aderência ao antibiótico oral. Nessa situação, deve-se ter atenção e acompanhar o tratamento pela possibilidade de falha em decorrência de infecções mistas envolvendo o Staphylococcus aureus. A penicilina procaína está indicada na sífilis congênita sem acometimento do sistema nervoso central. E a penicilina cristalina na neurosífilis e na pneumonia comunitária. Agora vou falar das penicilinas semissintéticas. Dentro desse grupo, temos a penicilina antistafilocócica, que é a oxacilina, as aminopenicilinas e as carboxipenicilinas. Nessa videoaula, eu não vou abordar as carboxipenicilinas representadas pela ticarcilina e a carbenicilina por serem muito pouco utilizadas na prática clínica pediátrica. Porém, vou falar da ureidopenicilina representada pela piperacilina. A oxacilina se distribui relativamente bem em tecidos e líquidos. A penetração em sistema nervoso central é ruim, porém ela é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica inflamada e é a opção de escolha para o tratamento das infecções em sistema nervoso central pelo Staphylococcus aureus sensível. Diferente das penicilinas naturais, a oxacilina é eliminada pelo fígado, não sendo necessário ajuste na insuficiência renal. A oxacilina é considerada um antibiótico de baixo espectro, estando indicada principalmente para o tratamento das infecções pelo Staphylococcus aureus sensível. Nessa situação, ela é um antibiótico de escolha. Apresenta ação também contra os estreptococos, porém não age contra as bactérias gram-negativas, enterococos e nem sobre a listéria. Já os estafilococos coagulase negativos, incluindo
o Staphylococcus epidermidis são, na maioria, resistentes. Esses patógenos devem ser lembrados nas infecções em neonatos e pacientes com dispositivos como válvulas cardíacas ou derivações do líquido cefalorraquidiano. Em relação aos mecanismos de resistência, o mais problemático é a resistência por alteração na proteína ligadora de penicilina, que confere resistência à oxacilina, cefalosporina, carbapenêmicos e monobactâmicos. Em relação a esse tipo de resistência, as opções variam conforme o tipo de espécie e se for de origem comunitária ou hospitalar. As cepas de Staphylococcus aureus oxacilina resistente de origem comunitária podem ser sensíveis à ação do sulfametoxazol-trimetoprim, clindamicina e tetraciclina, enquanto que as cepas de origem hospitalar, em geral, são sensíveis apenas à vancomicina, linezolida e a tigecyclina. A resistência do Staphylococcus coagulase negativo ocorre pelos mesmos mecanismos descritos para o aureus. A vancomicina é a droga de escolha para o tratamento dos Staphylococcus coagulase negativos. Nesse slide eu coloquei um QR Code para que vocês possam acessar e responder uma pergunta que elaborei referente a esse caso. Trata-se de lactente com 1 mês e 3 dias admitido na enfermaria devido a lesões papuloeritematosas difusas e linfadenopatia com sinais flogísticos em região inguinal esquerda. Iniciado o tratamento com amoxicilina com clavulanato. A cultura do material do linfonodo abscedado revelou esse resultado. Então, quais são as principais indicações da oxacilina? Infecções estafilocócicas graves, incluindo o impetigo bolhoso, celulite, síndrome da pele escaldada, pneumonia com infecção de pele, pensando na porta de entrada, artrite séptica e na meningite estafilocócica. Agora vamos passar para as aminopenicilinas. Temos a formulação venosa e oral da ampicilina e apenas a formulação oral da amoxicilina. Em relação à farmacocinética, a ampicilina apresenta boa distribuição, incluindo o sistema nervoso central, porém atinge concentrações pequenas em ossos. A amoxicilina apresenta excelente biodisponibilidade de 70 a 80%, não sofre interferência com a alimentação e apresenta concentração boa em secreção brônquica, seios nasais e bile. Ambas são eliminadas pela via renal e as doses devem ser ajustadas na presença de insuficiência renal. As aminopenicilinas apresentam boa atividade contra as bactérias gram-positivas, incluindo os Streptococcus pyogenes, viridans e H-lacti. E as mesmas considerações citadas em relação à emergência de cepas resistentes do pneumococo às penicilinas naturais se aplicam às aminopenicilinas. Em relação às penicilinas naturais, as aminopenicilinas apresentam atividade significativamente maior contra a Listeria monocytogenes e ligeiramente maior contra os enterococos. Diferente das penicilinas naturais, as aminopenicilinas são ativas contra as cepas de Haemophilus influenza não produtor de beta-lactamase e outros gram-negativos. Porém, muitas cepas de Haemophilus proteus, Salmonella, Shigella e Escherichia coli são produtoras de beta-lactamases. Elas são ativas também contra algumas espécies de anaeróbios e não atuam contra o bacterióides fragiles. Os mecanismos de resistência são basicamente os mesmos que os descritos para as penicilinas naturais. A alteração da proteína ligadora de penicilina pode ocorrer entre as estirpes de gonococo, meningococo e enterococo, e a resistência por produção de beta-lactamases é descrita entre os gonococos, estafilococos, hemófilos, Shigella, Salmonella, Escherichia coli e Proteus. Nesse slide, eu trago os dados do Cireva
que mostraram 20% de resistência entre cepas isoladas de crianças menores que 5 anos. E quais são, então, as principais indicações da ampicilina? Em geral, ela vai estar indicada na pneumonia comunitária com necessidade de internação hospitalar, na sepse neonatal precoce e sepse neonatal tardia de origem comunitária, endocardite por enterococo e meningite por Listeria e Streptococcus agalactiae. E em relação à amoxicilina? A amoxicilina está indicada na pneumonia comunitária quando não existem contraindicações à via oral, na faringoamidalite, na otite média aguda e na sinusite. Em relação à faringoamidalite, a amoxicilina ou a penicilina benzatina são os antibióticos de escolha. Muito importante ressaltar a esse respeito que não existem relatos de resistência dos Streptococcus pyogenes às penicilinas. Nos eventuais casos de falha terapêutica, deve-se pensar na presença de outro micro-organismo produtor de penicilinase, como o Staphylococcus aureus ou a Moraxella catarrhalis, que podem estar coabitando a orofaringe sem causar infecção, porém produzindo beta-lactamases. Agora, vamos passar para as ureidopenicilinas. As ureidopenicilinas são também chamadas de penicilinas antipseudomonas e vêm sendo cada vez mais utilizadas dentro do ambiente hospitalar. Em relação à farmacocinética, elas apresentam difusão pelo organismo de maneira semelhante à penicilina cristalina, exceto em sistema nervoso central, onde a penetração é baixa, mesmo com as meninges inflamadas. A eliminação é feita por via renal e biliar e deve-se reduzir em 50% a dose na vigência de insuficiência hepática grave. Apesar da piperacilina ser considerada uma penicilina de espectro estendido, atualmente ela não é usada isoladamente, mas sim em associação com o tazobactam, em função da frequente ocorrência de bactérias produtoras de beta-lactamases. Portanto, eu vou falar apenas do espectro da associação da piperacilina com tazobactam. Os motivos que fazem da associação piperacilina com tazobactam uma excelente opção para infecção hospitalar é a ação que elas têm sobre as bactérias gram-positivas, incluindo o enterococo, gram-negativos entéricos, bacilos gram-negativos não fermentadores e o Bacteroides fragilis. A sua ação melhor contra os gram-negativos ocorre em função da sua maior afinidade pelas proteínas ligadoras de penicilina e maior penetração através da membrana externa dessas bactérias. Outra vantagem da piperacilina com tazobactam é a ação sobre as cepas de Staphylococcus aureus produtores de penicilinase. As cepas de pneumococos resistentes à penicilina, os estafilococos resistentes à oxicilina e a maioria das cepas de Enterococcus faecium são resistentes também à associação piperacilina com tazobactam. Algumas espécies de pseudomonas podem apresentar resistência a essa associação por vários mecanismos, como produção de beta-lactamases, cromossômico induzíveis, bombas de efluxo, alteração na permeabilidade da parede celular e alteração no sítio de ação. As pseudomonas têm uma capacidade intrínseca de desenvolver resistência após exposição a qualquer inibidor de beta-lactamase. Por isso, em pacientes muito graves ou imunocomprometidos, deve-se considerar a associação com um aminoglicosídeo. As bactérias do grupo CESP, como Citrobacter, Enterobacter, Proteus, Serratia e Morganella também podem mostrar resistência à piperacilina com tazobactam. A associação da piperacilina com tazobactam tem sido recomendada como tratamento empírico inicial de infecções polimicrobianas graves ou complicadas em crianças. Então, essa associação
Tem sido recomendada em infecções hospitalares por gram-negativos como a Pseudomonas aeruginosa, Serratia, Klebsiella e Proteus, e em infecções intraabdominais cirúrgicas devido à sua ação boa contra as enterobactérias, enterococos e anaeróbios. Para finalizar essa videoaula, eu vou falar rapidamente do espectro de ação dos inibidores de beta-lactamases. Vou focar no ácido clavulânico e sulbactam, pois acabei de falar sobre o tazobactam. Os inibidores de beta-lactamase são considerados antibióticos fracos e por isso nunca são utilizados sozinhos, mas sim associados com outro antimicrobiano com o objetivo de restaurar a atividade original que foi perdida devido à produção de beta-lactamase. Deve ser ressaltado em relação a esse aspecto que a combinação apenas aumenta o espectro do antibiótico original quando o mecanismo de resistência ocorre somente pela produção de beta-lactamase e quando o inibidor é capaz de agir contra a beta-lactamase em questão, pois, principalmente em relação aos gram-negativos, são descritos múltiplos mecanismos de resistência. Então, em relação à amoxicilina, a associação ao ácido clavulânico restaura a ação contra os estafilococcus aureus, produtores de penicilinase, e as cepas de Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis e enterobactérias produtoras de beta-lactamases de origem plasmidial. Já a ticarcilina, associada ao ácido clavulânico, é utilizada para restaurar a atividade contra as bactérias não fermentadoras Stenotrophomonas maltophilia e Burkholderia cepacia. O espectro de atividade da ampicilina sulbactam é semelhante ao da amoxicilina com clavulanato, porém, essa associação atua também contra o Acinetobacter baumannii, sendo essa a principal vantagem dessa associação. Então, quais são as principais indicações da amoxicilina com clavulanato? Tratamento de otite média aguda, sinusite e outras infecções do trato respiratório em áreas onde a proporção de cepas produtoras de beta-lactamase pelo Haemophilus influenza é grande, em torno de 40%, e quando queremos cobrir a Moraxella catarrhalis, pois essas bactérias, na sua maioria, são produtoras de beta-lactamase. Podemos usar também na pneumonia aspirativa ou pneumonia hospitalar precoce, sem fatores de risco para gram-negativos multiresistentes. É uma boa opção também para o tratamento de feridas por mordedura humana ou por animais. E pode ser uma segunda opção para infecções do trato urinário, pele e tecidos moles. Já a ampicilina associada ao sulbactam é particularmente útil para infecções hospitalares onde a cobertura do Acinetobacter baumannii é desejada e pode ser também uma boa opção como monoterapia para infecções polimicrobianas, intraabdominais ou ginecológicas. Devendo-se lembrar que nenhuma das duas associações age contra a Pseudomonas aeruginosa, nem contra as bactérias do grupo CESP e por isso não se deve utilizá-las como monoterapia empírica em pacientes neutropênicos febris ou pacientes gravemente enfermos com bacteremia. Para completar o estudo dos beta-lactâmicos, na próxima videoaula eu vou falar sobre as cefalosporinas e os carbapenêmicos. Muito obrigada e até a próxima videoaula.